Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez à Quinta de Luz, a essa nossa casa que está sendo construída em ambiente virtual. Eu espero que vocês estejam se sentindo acolhidos. E eu falei essa palavra porque hoje nós vamos conversar exatamente sobre acolhimento, sobre isso que a gente faz quando a gente encontra o outro, encontra uma pessoa querida ou até mesmo um desconhecido e dá as boas-vindas a ele, dá um bom dia e acolhe carinhosamente, que é o que nós pretendemos, né? Enquanto seres humanos encarnados em coletividade e convivendo. Acolher a cada um que vem até nós carinhosamente, respeitosamente, principalmente e amorosamente. Sempre e sempre que possível. Isso tem a ver com o que a gente tem falado sobre amar o próximo como a si mesmo. Se amar e depois de se amar, em primeiro lugar, amar o próximo, não é? E antes disso, tudo, amar Deus sobre todas as coisas, né? São aqueles princípios fundamentais que a gente tem comentado e que são os balizadores de uma prática caridosa. Então, amar o outro é também acolhê-lo amorosamente. E eu quero contar um segredo para vocês antes da gente conversar o debate de hoje usando o Evangelho. Eu gosto de trazer sempre um amigo, né, comigo. Hoje eu trouxe o Evangelho, que não é qualquer amigo, é o amigo de todas as horas. Mas o segredo que eu quero contar é um segredo que tem a ver com quando a gente prepara um conteúdo, conversa, né, relê, relembra, fala com os colegas para poder passar aqui no canal. Comumente a gente faz todo um preparo do conteúdo e aí a gente descobre dentro daquele conteúdo um monte de links, um monte de outros assuntos, um monte de outras coisas que são extremamente importantes, pertinentes, e aí o que a gente focaria no início vira um monte de coisa interligada. E aí a gente vê depois na produção que o vídeo que eu faço é um vídeo que está interligado com o vídeo que uma das colegas que está participando fez, ou um dos colegas fez, e aí a gente termina falando de uma série de temas, porque todos os temas que a gente aborda dentro da doutrina espírita, assim como a gente tem falado nas lives sobre a fundamentação da doutrina, ele tem a ver com a vida nossa enquanto encarnado. Só que enquanto encarnado, nós somos espíritos na matéria. Então é a nossa vida de espírito enquanto na matéria, enquanto estamos aqui em coletividade. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender que somos espíritos tal qual os espíritos que estão desencarnados. Nós só estamos momentaneamente com essa, como é que eu digo, com essa vestimenta, com essa roupa, né? Por um tempo. Isso quer dizer, como a gente tem dito ao longo desse tempo, ao longo dessa construção de material, né, aqui no ambiente virtual, e a gente faz isso também na casa física, quando a gente fala dos acolhimentos e das aulas e da parte que é feita de palestras na casa, que convida outros colegas a virem palestrar na casa conosco, a gente também dissemina que, enquanto espíritos, nós nos comunicamos uns com os outros, para além dos aparelhos que nós usamos para nos comunicar, como o telefone, por exemplo, que é o mais utilizado, nós nos comunicamos por outra via, entre nós, nos comunicamos com o mundo espiritual, nos comunicamos com outros espíritos como nós, nos comunicamos com Deus, a divindade suprema, nos comunicamos com as entidades que nós entendemos como entidades mentoras, né? Chamamos de ora anjo guardião, ou outras entidades que nós entendemos como mais evoluídas, iluminadas e que podem nos auxiliar, nos orientar nos momentos assim mais difíceis, né? Ou mesmo quando queremos agradecer. E essa comunicação se dá por um meio interessante, que é um meio que a gente também já falou algumas vezes e que esse meio tem a ver com acolhimento. Por isso que eu comecei acolhendo vocês, né? Dizendo que sejam bem-vindos à nossa casa em ambiente virtual. Essa comunicação é a prece. Eu pensei em falar em acolhimento
fui estudar sobre acolhimento novamente num livro de Hermine de Miranda. Esse livro fala sobre o que é acolher pessoas numa casa espírita, o que é que consiste esse acolhimento, que é aquilo que a gente faz quando vocês chegam na casa, que a gente chama de primeira vez, e posteriormente, quando é necessário alguma conversa, alguma orientação de alguma pessoa que precisa ao longo do percurso do tratamento que é feito na casa, né? E a isso a gente dá o nome de acolhimento, quando a gente acolhe propriamente vocês, né? Conosco lá. Mas o acolhimento, ele está para além disso. E ele pode perpassar em momentos que a gente não pode, por exemplo, estar próximos, não é? Ele pode perpassar o mecanismo da prece. Porque a prece é uma forma de comunicação nossa, via pensamento, com o mundo espiritual. E aí a prece, ela tem alguns mecanismos e ela tem algumas coisas que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu vou ler um pouco, né, sobre essa prece no Evangelho. Eu marquei aqui o meu Evangelho. No capítulo 27, para quem quiser depois acompanhar, né, ou ler durante o Evangelho no lar, é interessante. A parte 9 diz assim: a prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento. E aí eu disse a vocês que o mecanismo é o pensamento, com o ser ao qual ele dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos, esses que a gente chama de mentor, de anjo da guarda, ou os santos, por exemplo, da Igreja Católica, são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora, dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. E aí eu entrei nessa prece porque a gente está falando quando a gente pratica a prece, não é? Inclusive a gente praticando para outrem. A parte 14 diz assim: a prece exerce uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele a quem ela se destina. Pode-se pensar, então, que o efeito da prece está subordinado à força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos que estão auxiliando todos nós o tempo inteiro, pela ação fluídica que exercem sobre os humanos, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja dando-lhe no momento da oração uma força extra, desde que o julguem merecedor desse auxílio. E aí a gente pensa assim, mas e se eu não merecer? Eu não devo orar? E aí ele continua, né? O homem que não se considera suficientemente bom para praticar, através da prece, uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor dos outros, por achar que não é digno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições já é uma prova de humildade e ela é sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa daquele que ora. Lembra que a gente falou que a caridade é um ato de amor? Seu fervor e sua confiança no Criador são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, às boas práticas. E os bons espíritos sentem-se felizes em incentivá-lo. A prece, que sempre é repelida, a do orgulhoso, que só confia em seu poder, em seus méritos e que se julga estar acima da vontade de Deus. Então, aquele que, mesmo não se crendo uma pessoa de práticas boas, só o fato dele compreender,
dele entender que parte do que ele tem praticado poderia não ser daquela forma, seria melhor que fosse de outra forma, né? Autoconsciência já é um caminho para que ele seja ouvido e beneficiado e auxiliado, inclusive na modificação daquilo que ele necessita modificar. E aqui eu falei de um trecho que fala sobre a prece em favor de outrem. Veja que eu estou falando, quando você quer orar, mesmo que você não se ache digno de orar para o outro, mas ore, não é? E aí eu disse isso porque o Evangelho de Jesus diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Se estiverdes em condição, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas, se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. E aí, nós temos condição, como foi dito no começo, de fazer preces, de orar, de rogar, de pedir auxílio para nós, para os nossos irmãos, para encarnados, para desencarnados, para todos aqueles que precisem, para o planeta, para os animais. Mas, em alguns momentos, nós não temos condição de orar. Sabe aquele momento que você não consegue? Que você está tão sobrecarregado, que você está tão angustiado e que você não consegue orar. E aí Jesus diz assim: quando não tiverdes condição emocional de fazer a tua oração e a tua prece, recorre ao teu irmão. Aquele teu irmão que tu deves amar como a ti mesmo. Aquele teu irmão que tu deves acolher sempre que for necessário e possível. Ele também deve praticar oração por ti e ele também deve te acolher quando você não tiver condição. Então recorre a ele. Isso tem a ver com o que eu disse no começo, que quando nós fazemos material para vocês e vamos ver esse material depois, nós vemos que está tudo interligado. Todos os temas que a gente estuda está interligado. Tudo que a doutrina espírita nos propõe para uma consciência, uma amplitude de um eu íntegro, de um eu integrado com os outros eus, com os demais, com a comunidade, com os irmãos, não é? Com esse planeta que nós estamos encarnados, é porque todos nós estamos interligados. Até eu gaguejei agora. Todos nós estamos juntos no mesmo momento e estamos juntos na eternidade. Porque, como a gente já disse uma vez aqui e agora é um momento, um pequeno recorte de toda a nossa existência na eternidade. E quanto mais a gente tiver consciência de que estamos assim, ó, unidos, de que interferimos diretamente uns nos outros, nós podemos praticar essa interferência através de amor. Porque se estamos interligados, e se eu levar um choque, este último amigo aqui também vai sentir esse choque. Então é melhor que eu leve para ele através das minhas orações, dos meus sentimentos, das minhas práticas diárias, amor, carinho, acolhimento, respeito. Porque assim todos nós da corrente estaremos bem, através da consciência, através da ampliação da consciência cada vez maior de cada um de nós. E aí a gente vem aqui e se disponibiliza para dizer a vocês que venham conosco nessa corrente. E que se vocês não tiverem condições agora, nesse momento, por alguma dificuldade, de fazerem essas orações, de se manterem bem e poderem ajudar o próximo, recorram. Recorram aos seus irmãos, recorram a nós. Entrem lá no site da Quinta de Luz, tem um espaço para vocês fazerem pedidos de auxílio, de oração. E quando vocês estiverem bem, se juntem a nós. E aqueles que já podem agora, já se juntem. Nós estamos fazendo vigílias
Essas vigílias são durante a semana inteira, de segunda a sexta, né? Nós temos horários para essas vigílias e aqueles que ainda não estejam praticando o Evangelho no Lar e puderem nos acompanhar, juntem-se a nós nas vigílias. Orem conosco, consigam conciliar o Evangelho no lar de vocês dentro desses momentos que são os horários das vigílias. Para nós é muito importante, para reforçar toda essa corrente, é muito importante. E se você vai fazer um Evangelho no lar e está com dúvida, porque o seu Evangelho não tem como ser feito em família, por alguma questão particular da sua família, então faça você. Você pode sim fazer o Evangelho sozinho. Isso também já foi dito em alguns momentos aqui no site, eu só estou relembrando para vocês. Faça você o Evangelho em nome da sua família. Faça você o Evangelho em nome da nossa família. Da nossa, porque todos nós somos uma família. Todos nós somos espíritos, irmãos, que estamos aqui com o dever de nos ajudar mutuamente. Eu fico muito grata mais uma vez de ter conversado com vocês. Espero que tenha sido amorosamente elucidativo. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Até mais.